Hã? Claro. Ah, maravilha, maravilha. Todo mundo concorda que pode gravar, gente? Sim. Então, Então, Luiz, te dizer, daqui a pouco vai começar entrando gente, tá? Porque as pessoas chegam um pouco atrasadas às vezes. Nós somos normalmente entre... também. Não, não tem a gente pressa aqui nenhuma. não espera ninguém. Não. Então, A gente aqui começa pontualmente no máximo 7h10. A gente é a nossa 7 e lógica. 7 e 5, não estica Deixa eu não. tirar esse 7h05. telefone aqui, porque isso aqui vai incomodar. E aí as pessoas entrando, tá? Normalmente nós somos entre 11 e 12 aqui, nunca passa disso, tá? 12, né? Como dizem os cariocas. 12. 12. Então, a gente é esse numeral, e aí daqui a pouco as pessoas vão chegando. E aí, bom, eu vou te apresentar e vou passar a palavra para você, e aí você tem todo o tempo do mundo aí, essa 1h, 1h10, 1h20, o que você achar necessário. Não vai te cortar, tá? Tranquilo, você fala, você avisa, ó, concluir. Bom, boa noite a todas e todos. Hoje, mais uma vez, a gente dizer a célebre palavra minha, né, que é uma honra estar aqui, e mais do que uma honra, eu acho que hoje é um marco na nossa formação com a presença do Luiz Marques aqui hoje, e o Luiz vai falar para a gente sobre o cristianismo e o colapso ambiental. E eu acho que quem já teve a oportunidade de ler do Luiz, né, a Bíblia que o Luiz escreveu, um livro fantástico, que eu recomendo muito. E aí a gente, aqui do setorial ecossocialista do PSOL, está muito honrado de te receber. O Luiz Marques é professor da Unicamp. Para mim, Pedro, foi uma das grandes coisas que aconteceram no ano de 2019, foi trazer o Luiz para lançar o livro aqui no Rio, o Mandato do Renato V. Foi uma articulação que a gente fez lá no Mandato, trazendo o Luiz para cá, e é uma honra ter o Luiz sempre perto, e o Luiz é um parceiro, é um aliado, e que eu acho que vai só acrescentar nessa nossa aula de hoje aqui para o nosso trabalho e para a nossa formação ecossocialista da nossa setorial. Então, Luiz, a palavra é sua. Muito agradecido pela tua presença com a gente hoje, entendeu? E estamos juntos. Beleza. Obrigado, então, Pedro. Obrigado pelo convite aí. Obrigado. Boa tarde, boa noite aí a todos e todas. Eu vou, então, começar aqui fazendo a minha compartilhamento de tela. Como é que é? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo tudo a minha telinha aqui, tudo direitinho? E se eu mexer a tela, vocês conseguem ver também? Então tá ótimo. Então, o primeiro teste passou. E agora vocês sabem que essa questão do compartilhamento de tela é sempre um momento meio de tensão. Então vamos lá, gente. Eu pensei, então, dar um títulozinho para essa minha intervenção aqui com vocês, que muito me honra também, como disse o Pedro, chamando as 3 principais ameaças sistêmicas à vida no planeta e pensando isso um pouco, então, nos 2 decênios que acabaram de transcorrer e no próximo decênio, que eu chamo exatamente de um decênio decisivo. Estou escrevendo um livro exatamente chamado Decênio Decisivo, porque exatamente o foco meu é perceber, insistir no fato de que o que nós fizermos agora, nesses próximos 10 anos, vai ser decisivo para o nosso futuro. Então, bom, quais são essas três principais ameaças sistêmicas? A primeira, evidentemente, é a emergência climática, e eu vou só tratar dela hoje, porque, evidentemente, já é muito assunto para uma intervenção apenas, né? A segunda é a perda de biodiversidade. Nós estamos perdendo em uma velocidade catastrófica, né, a biodiversidade no planeta. As ações humanas ameaçam mais espécies agora com extinções globais do que jamais antes na história humana.
estamos em plena sexta grande extinção em massa de espécies na história da vida no planeta, né? Então, essa é a questão, e eu não poderia, portanto, deixar, já que essa questão é extremamente importante para nós, embora não vá tratar desse assunto, deixar registrado pelo menos uma questão fundamental, que é a responsabilidade histórica dos militares em relação a essa questão, né? Quer dizer, os militares desencadearam esse processo de destruição da Amazônia a partir da Transamazônica. Aí vocês estão vendo essa linha vermelha, que é exatamente a linha do traçado da Transamazônica. Vocês veem exatamente como toda essa mancha amarela é a mancha do desmatamento, né? E como ela se propaga a partir exatamente da Transamazônica. E exatamente os militares, entre 1970 e 1985, perdão, até 1988, desculpem, porque já estavam fora do poder em 85, mas o dado entre 70 e 88 é de que eles haviam, vocês podem ver aqui nessa tabelinha à direita, eles eram responsáveis, eles eram culpados historicamente por um desmatamento acumulado de 377.600 quilômetros quadrados, né? Isso significa, portanto, em pouco mais, vamos dizer assim, de 18 anos, não é? Um nível de mais de 20.000 quilômetros quadrados por ano, né? E os governos civis continuam a destruição, né? Aí vocês têm a área desmatada desde 1988, né? Ainda com essa grande cicatriz da Transamazônica, que vocês podem perceber aqui, mas os governos civis continuam esse desmatamento de forma brutal, né? O que está em amarelo, mais uma vez, é o que está desmatado, e nós chegamos, portanto, em 2020, com esse número absurdo, né? de desmatamento de mais de 11.000 quilômetros quadrados entre agosto de 2019 e julho de 2020, e vocês têm, portanto, um desmatamento que se multiplica por um fator de 2,5 entre 2012 e 2020. 2012, tem lembrança, é o momento da promulgação do novo Código Florestal. A grande traição, né, da Dilma, né, que se alia, então, ao agronegócio, que se alia a Cátia Abreu e que solta, né, os cachorros para o desmatamento, que havia, veja como ele havia caído muito fortemente, né, entre 2004 e 2005, né, e 2012. Né? Havíamos chegado a 4.500 quilômetros quadrados, que já era muito, mas era muito menos do que aquilo que havia ocorrido até então. Né? Então, a média histórica de 7 anos do segundo decênio, entre agosto de 2011 e julho de 2017, era de 6,1 mil quilômetros quadrados, a média histórica desses 7 anos. Não é desmatamento por corte raso, não estou falando de degradação, né? Corte raso, substituição da floresta por pasto ou por cultivo de soja ou outros cultivos. Né? E de 6,1 nós passamos para 11 mil quilômetros quadrados, mais de 11 mil quilômetros quadrados, quase que dobra o desmatamento entre esses 7 anos, de agosto de 2011 a 2017, e o ano 2011, evidentemente por causa de uma figura absolutamente fundamental, que é na destruição do Brasil, que é o Bolsonaro. E a terceira questão, evidentemente, é a intoxicação dos organismos, né? Também não vou tratar dela, e eu gostaria só de lembrar a vocês que hoje o homem mais perigoso no planeta chama-se Jair Bolsonaro. Essas 3 questões, essas 3 ameaças fundamentais, a mudança climática, a perda acelerada de biodiversidade e a intoxicação dos organismos pela poluição, tem um carro-chefe que é Bolsonaro. Né? O Bolsonaro promove pessoalmente a aceleração do aquecimento global, a destruição da biodiversidade e a poluição, sobretudo através dos agrotóxicos. Agora que Trump se foi, Bolsonaro é o homem mais perigoso do mundo e é imperativo, portanto, o seu impeachment já. Essa é a questão, portanto, que deve estar como pano de fundo do nosso encontro de hoje, e eu passo, então, diretamente à questão da emergência climática. Né? Eu vou tratar apenas a questão da emergência climática. Então, vejam essa flechinha, eu vou acompanhar essa flechinha, né? Eu vou me orientar por essa evolução desses 7 pontos, né? A produção de combustíveis fósseis, as emissões de carbono, sobretudo de CO2, de dióxido de carbono, o aumento das concentrações atmosféricas, o número 3, né, de CO2, o aumento das forçantes radiativas, eu já vou explicar isso rapidinho para vocês, mas é o desequilíbrio energético do planeta, o aumento da temperatura e do nível do mar, o número 5, os prejuízos, os danos já causados pelas mudanças climáticas e a vulnerabilidade potencial a que nós estamos agora sujeitos. Né? Então, vamos seguir um passo a passo essa flechinha, e vamos começar, então, pela questão da produção
de combustíveis fósseis, né? Aqui eu mostro para vocês, portanto, um gráfico de 1965 até 2020, e vocês têm exatamente um aumento nas 3 linhas, ou seja, a linha vermelha, que é o petróleo, a linha azul escuro, eu acho, que é, então, o carvão, e o gás, a terceira linha azul. E vocês veem que as 3 têm uma trajetória de ascensão. Quer dizer, bastaria vermos esse gráfico para entendermos que não está ocorrendo nenhuma transição energética, né? Porque, vejam, o problema dos negacionistas, sejam eles negacionistas, vamos dizer assim, hard, né, os puros e duros, sejam aqueles que estão iludidos pela questão da transição energética, é dizer, mas veja como está aumentando o número de terawatts-hora, digamos, né? Aqui estamos medindo em terawatts-hora, né? 50 mil terawatts-hora, né? Veja como está aumentando o número de terawatts-hora proveniente de matrizes renováveis de baixo carbono. Mas o nosso problema, isso que tem que deixar muito claro, né? O nosso problema não é deficiência de energia renovável de baixo carbono. O nosso problema é excesso de energia proveniente dos combustíveis fósseis. Então, o problema nosso é diminuir, mudar a direção dessa curva que nós estamos vendo aqui. E não aumentar, pura e simplesmente, os níveis de energia proveniente de fontes renováveis de baixo carbono, tipo eólico ou solar, etc, etc. Então, essa aqui é a questão principal. Nós estamos aumentando a produção de combustíveis fósseis sem parar, aqui no caso de 1965 a 2019. Aqui é a mesma coisa. Ali eu estava mostrando para vocês a produção, aqui estou mostrando o consumo, né? O consumo de combustíveis fósseis, de baixo para cima, novamente, petróleo, carvão e gás, e vocês veem que as três manchas são manchas que mostram elevação contínua, a do gás ainda mais pronunciada, a do carvão tendendo a uma espécie de platô nos últimos anos, mas ainda assim continua a aumentar, e o petróleo também aumentando sem parar. Então, produção e consumo, aumento ininterrupto da produção de combustível, da produção e consumo de combustíveis fósseis. Muito bem, se nós olharmos agora como se distribui no tempo as emissões de gases de efeito estufa a partir, no caso aqui precisamente do CO2, né? As emissões antropogênicas, as emissões que têm a origem na queima de combustíveis fósseis, sobretudo. E nós vamos pensar agora a distribuição no tempo, né? De 1750 até hoje, né? Até hoje, né? Até 2019. E aí vocês veem o quê? Que 66% dessas emissões foram emitidas após o ano de 1979. Né? 66%, vejam, de 1750 a 2019, e vocês veem que 66%, ou seja, 2/3 dessas emissões foram emitidas desde que nós estamos vivos, digamos assim, né? As pessoas que não são tão jovens. Vamos agora para, após o ano de 88, 56% dessas emissões foram emitidas após 1988, né? Após 1988. Então, percebem que o que é azul aqui não é aquilo que foi emitido até 1988, 43,8%, entre 1750 e 2020. Né? Agora, vamos pensar após o ano 2000. 40% de todas essas emissões foram emitidas após o ano 2000. Né? E se nós pegarmos agora o segundo decênio do século apenas, 21,1% dessas emissões foram emitidas no segundo decênio desse século. Né? Apenas entre 2011 e 2020. Né? E se nós pegarmos agora as emissões de CO2 desde o Acordo de Paris, ou seja, desde 2016, né? O Acordo de Paris foi em dezembro de 2015, ele entra em vigor em 2016, de 2016 a 2020, portanto, apenas nos últimos 5 anos, nós emitimos 10% de todas as emissões de CO2 desde o início da Revolução Industrial. Então, vocês percebem que nós estamos numa situação que é muito distante de qualquer possibilidade de uma diminuição
compatível, né, com o aquecimento global, vamos dizer assim, ao alcance da nossa adaptação no momento atual. Quem são os principais responsáveis, né? São exatamente essas 20 empresas, e vocês veem que a 20ª é a Petrobras, né? Que foram responsáveis por 493 gigatoneladas de CO2 equivalente, ou seja, bilhões de toneladas de gases de efeito estufa mensurados em função do potencial de aquecimento global do CO2, né? Ou 34% das emissões entre 65 e 2018. Vocês percebem, portanto, que nós estamos aqui numa situação... há responsáveis muito claros em relação a isso, né? As 20 maiores corporações produtoras de combustíveis fósseis emitiram 35% do total das emissões de CO2 equivalente entre 65 e 2018. Né? Então, as 108 corporações de combustíveis fósseis de cimento emitiram 1.259 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, ou quase 70%, né, 69,6% das emissões globais desde 1751. Essas 108 corporações de combustíveis fósseis de cimento são as grandes responsáveis por todos os desequilíbrios a que nós estamos sujeitos, sobretudo a partir dos anos 80, né? Sendo que as 20 maiores emitiram 30% delas, né? Essa é a verdadeira conta que nós temos que fazer quando a gente tenta falar, não, são os seres humanos. Não, não são os seres humanos, né? É uma minoria muito pequena de pessoas da população mundial que se beneficiou disso e se beneficiou por causa da política dessas 20 maiores corporações produtoras de combustíveis fósseis que lucraram com a destruição do planeta. E aqui vocês têm, então, o número, a responsabilidade delas, né? Vejam, as emissões globais é a linha preta, né? Das emissões a partir, né, as emissões a partir de combustíveis fósseis e da produção de cimento, e a linha vermelha é a que mostra exatamente a contribuição das carbon majors, né, ou seja, das maiores corporações de combustíveis fósseis do mundo. Muito bem, então a responsabilidade aqui está clara, né? Vejam só, as carbon majors, aquelas que são as maiores responsáveis pelas emissões de carbono, né, de CO2, quase 70%, e aquilo que nós não podemos atribuir, que se dissolve, digamos assim, no conjunto das outras atividades, são 30% praticamente, né? Então, é claro que não se pode dissolver, não se pode diluir a responsabilidade sobre a emergência climática em geral, né? Portanto, passemos agora para a questão, quanto mais você produz com combustíveis fósseis, mais aumentam as emissões, e nós chegamos na linha 3, né, no número 3, é o aumento das concentrações atmosféricas de CO2. Né? E elas aumentam cada vez mais rapidamente, né? E vocês percebem, então, que em 236 anos, ou seja, 1750 a 86, foram necessários para aumentá-las em 25% em relação a 1750. Foram necessários 25 anos, de 86 a 2011, para aumentá-las em 40% em relação a 1750. E apenas 10 anos para aumentá-las em 50% em relação a 1750. Né? Então, vejam, né? Essa é a tabelinha clara, né? Aumento de 25%, 40%, 50%. Nós chegamos em 2021 com um aumento de 50% nas concentrações atmosféricas do CO2 em relação ao período pré-industrial. E aqui vocês veem claramente isso. Né? Em março, nós atingimos isso, né? 50% mais CO2 na atmosfera do que havia no período pré-industrial. Né? Nós estamos hoje em 417 partes por milhão de moléculas de CO2, quando nós estávamos no período pré-industrial em 278 partes por milhão. Então, essa é a realidade atual e o planeta não conhece uma concentração atmosférica de CO2 de 417 partes por milhão nos últimos milhões de anos. Né? Pelo menos 2 milhões de anos, mas há quem fale que é muito mais. Né? A partir de 2 milhões você tem um nível de incerteza um pouco maior. E aí vocês veem claramente a progressão disso. Né? Peguem de 1960 a 69. Né? Aqui eu estou falando aqui de taxa de aumento do CO2 atmosférico. Entre 60 e 69, a média desse decênio
era de um aumento de 0,85 partes por milhão por ano. Nenhuma parte por milhão. Né? Agora vamos subindo e vamos chegar em 2000, 2009, vamos chegar aqui no penúltimo, na penúltima linha de baixo para cima. Na primeira década do século XXI, ela já estava em 1,97 partes por milhão. Na média, por ano, tá certo? Peguem esses 10 anos e vejam a média por ano, e nós estamos vendo que ela está subindo 1,97 em média partes por milhão por ano na primeira década, e nós passamos agora, na segunda década do século XXI, entre 2010 e 2019, nós passamos a 2,4 partes por milhão. É uma aceleração absurda, absurda de aumento, né, da taxa, de aumento da taxa de aumento da taxa de aumento do CO2 atmosférico. Né? E a mesma coisa acontece com o metano. Né? Há uma taxa de aumento do metano atmosférico por um fator de 3,5 entre a primeira década do século XXI e a segunda década do século XXI. Ou seja, se nós somarmos todas as partes por bilhão, né, que aqui nós estamos falando em partes por bilhão, porque o metano é mais rarefeito na atmosfera do que o CO2. Na primeira década, vejam que a partir de 2007, mais ou menos, há um enorme aumento, novamente, do metano, e aqui eu mostro para vocês muito claramente isso. Peguem de 2000 a 2009 e somem todos esses números, e vejam que em alguns momentos, inclusive, ele cai, e nós temos o quê? Um aumento nesse primeiro decênio de 2000 a 2009 de 22 partes por bilhão. E se nós pegarmos o segundo decênio, nós vamos ter um aumento de 7,6 partes por bilhão. Né? Então, há uma triplicação, multiplica por 3,5, né, a taxa de aumento do metano na atmosfera. O metano, vocês sabem que é um gás de efeito estufa muito mais poderoso que o CO2, embora ele permaneça muito menos tempo na atmosfera. De setembro de 2020, de setembro de 2019 a setembro de 2020, vejam quanto que aumentou. Em setembro de 2019, nós tínhamos 1.870 partes por bilhão na atmosfera de metano, e em setembro de 2020, nós passamos a 1.884 partes por bilhão. Portanto, um aumento de 13,3 partes por milhão. Mantida essa taxa de crescimento, nós vamos ter mais 133 partes por bilhão em 10 anos. Se vocês voltarem a essas questões, vocês vão ver que nenhum desses anos, em 2014, nós chegamos a um aumento de 12,76, e no último ano nós chegamos a um aumento de 13,3 partes por milhão. Quer dizer, alguma coisa que mostra uma claríssima aceleração dessas concentrações de um gás que é um gás poderosíssimo de efeito estufa e, portanto, é acelerador do aquecimento global. O crescimento inesperado do metano atmosférico, isso não foi previsto por nenhum modelo, nada disso, né? O crescimento inesperado do metano atmosférico, que se deve, vejam, é muito importante que a gente tenha presente isso, em grande parte ao aumento dos rebanhos de ruminantes, porque os ruminantes, a atividade entérica dos ruminantes é fortemente produtora de metano, né? Então, é um metano muito fortemente biogênico, mais do que geogênico, digamos assim, né? Os dois estão meio pau a pau, mas, por enquanto, o biogênico é maior. A contribuição do biogênico é maior. E vejam, no caso do Brasil é fundamental, porque o Brasil tem hoje mais cabeças de gado do que pessoas, né? O Brasil tem 216 milhões de cabeças de gado bovino e 213 milhões de pessoas. É um nível de uma anomalia, uma monstruosidade completa. Né? Então, o crescimento inesperado do metano atmosférico nos últimos 7 anos, 2014 e 2020, não foi considerado nem mesmo em modelos recentes de trajetórias de aquecimento global. Esse é um artigo que saiu no Global Biochemical. Né? Very strong atmospheric methane growth, né? O aquecimento muito forte do metano atmosférico nos 4 anos, 2014, 2017, implicações para o Acordo de Paris. Passemos agora, então, à forçante radiativa. O CO2 e o CH4, ou seja, o dióxido de carbono e o metano, são gases de efeito estufa. Né? Isso significa o quê? Significa que eles absorvem parte da radiação infravermelha, essa radiação na forma de calor, que a Terra refletiria de volta para o espaço se não houvesse esses gases. Vejam, o efeito estufa ele é fundamental para que haja vida no planeta. O efeito estufa é fundamental. Se não houvesse o efeito estufa, ou seja, se não houvesse uma atmosfera com esses gases no planeta Terra, nós teríamos uma temperatura que não seria de 15 graus na média acima de zero, mas de 18 graus abaixo de zero.
E, portanto, nós não teríamos vida no planeta, porque a água toda estaria congelada. Então, o que permite a vida no planeta é a existência de gases de efeito estufa. O problema é a quantidade, é o excesso de gases de efeito estufa, não a presença deles em si, né? Isso que tem que deixar bem claro. E esse excesso de gases de efeito estufa na atmosfera leva ao quê? A um desequilíbrio energético da Terra. O que significa um desequilíbrio energético da Terra? Significa isso. Por causa do excesso, né? Esse aumento desse, é a mais importante métrica, né? Quando nós estamos falando de clima, de sistema climático, né? É a mais importante métrica do planeta. O que é o desequilíbrio? Por causa do excesso de CO2 e de outros gases de efeito estufa na atmosfera, menos energia, veja essa flechinha branca que está aqui, emitted infrared radiation, né? Menos energia está saindo do topo da atmosfera do que entrando, desde pelo menos cerca de 1970. Veja, essa aqui é a flechona, tá vendo? Ó, é a radiação solar que está entrando no sistema Terra. E aqui é a radiação infravermelha que está sendo emitida para fora do sistema Terra. Porque nós temos um aumento muito grande de CO2, ou seja, dióxido de carbono, de metano, CH4, e dióxido nitroso, N2O, esse aumento faz com que haja uma maior retenção desse calor. Eles absorvem esse calor, dessa radiação infravermelha, e esse calor, portanto, fica preso, aprisionado dentro da atmosfera. Não apenas dentro da atmosfera, menos mal, porque, na verdade, esse excesso de energia é absorvido em 93% pelos oceanos. Olha só, 4% deles é a energia que é usada, digamos assim, para o derretimento do gelo. Apenas 3% permanece na Terra e na atmosfera. Se não fosse a capacidade que os oceanos têm de reter grandíssima maioria desse excesso de energia calorífica que permanece no planeta, nós já teríamos já virado tostados e grelhados, né? Ainda assim, com apenas um aumento de 3%, apenas uma retenção de 3% desse excesso, nós já estamos com um aumento da temperatura muito forte. A grande questão, portanto, é saber o seguinte: quanto ainda os oceanos serão capazes de reter esse excesso de energia calorífica no planeta? Essa é uma questão que eu não vou discutir com vocês, mas é extremamente preocupante. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que significa isso, né? Porque, por enquanto, são números um pouco malucos, não? O planeta acumulou quase 3 bilhões de bombas atômicas da potência calorífica da bomba lançada em Hiroshima, em termos de calor, entre 1998 e 2012, né? 2 bilhões 961 milhões, etc, etc, etc. Então, essa é a quantidade de calor que nós estamos recebendo a mais no planeta Terra desde 1998, né? Como é que se mede isso, né? Isso se mede em watts por metro quadrado no topo da atmosfera. O topo da atmosfera é alguma coisa da ordem de, vamos dizer assim, 100 quilômetros acima da superfície da Terra. Por que lá? Porque lá você tem uma possibilidade de medir a entrada e a saída de energia sem, vamos dizer assim, sujeira, né? Sem correntes, sem as nuvens, etc. Lá você tem, claro, a portinha de entrada e de saída, digamos assim, da energia no sistema Terra é mais clara, ela é mais propícia para ser medida. Então, o que nós temos? Nós temos que entre 2000 e 2010, o planeta estava ganhando energia na ordem de 0,6 watts por metro quadrado no topo da atmosfera. Se nós pegarmos de 2010 a 2018 é a última mensuração que foi feita, nós passamos para 0,87 watts por metro quadrado. Em apenas um decênio, portanto, houve um aumento de quase 50% no desequilíbrio energético do planeta, né? O desequilíbrio agora é quase equivalente à quantidade de calor continuamente aplicada por uma lâmpada de 1 watt. Está vendo a lâmpada bolinha aqui? Essa lâmpada é uma lâmpada de 1 watt. Imagine que tem uma lâmpada de 1 watt, ou quase isso, sobre cada metro quadrado da superfície da Terra, dos 510 milhões de quilômetros quadrados da superfície do planeta, né? É isso a quantidade de energia que o planeta está recebendo continuamente, a mais do que ele está dissipando,
né, do que ele está dissipando. Isso dá uma ideia para vocês. Por que é a métrica mais importante? Porque é aí que você vê claramente qual é o desequilíbrio, né? Isso que é o enorme desequilíbrio que nós tínhamos que ter. Ou seja, nós teremos que voltar a uma concentração de 353 partos por milhão, e nós estamos em 417, né? Temos que cair de 417 para 353, né? É isso que nós teríamos que fazer para manter, para restaurar o equilíbrio energético do planeta. Muito bem, isso leva ao quê? Leva, portanto, a um aumento, né? Passamos para o número 5 aqui da flechinha, leva a um aumento da temperatura do planeta, da temperatura média do planeta, superficial, terrestre e marítima combinadas, e um aumento do nível do mar, né? Então, aqui que nós chegamos no primeiro efeito, né? O efeito que nós sentimos, claro, né? Porque até então, o que era? Nós tínhamos só simplesmente mensurações que não eram perceptíveis no nosso dia a dia. Aqui nós começamos a perceber. E o que nós podemos perceber? Que houve uma aceleração, que essa aceleração continua, que de 1900 a 1980, um novo recorde de calor ocorreu a cada 13,5 anos, e que de 81 a 2020, um novo recorde de calor aconteceu a cada 3 anos. Né? São dados do NOAA, né? Do National Oceanic and Atmospheric Administration dos Estados Unidos. Então, esse aumento da temperatura que vocês estão vendo nesse gráfico é um aumento que tem uma altíssima confiabilidade, porque ela é feita por 6 sistemas de mensuração completamente independentes. A NASA, o Japan Meteorological Agency, o Met Office britânico, o Copérnicus da União Europeia, o NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, e o Berkeley Earth. Esses 6 sistemas de mensuração do planeta, da temperatura do planeta, da temperatura média do planeta, mostram que nós já aumentamos a nossa temperatura média acima de 1 grau. Tá vendo? Acima de 1 grau em relação ao quê? Em relação ao período pré-industrial, mas também em relação à média de 1981 e 2010. Aqui é a média de 1981 e 2010, tá vendo? Se nós pegarmos essas 2 padrões de referência, vocês veem que, de qualquer maneira, nós ultrapassamos 1 grau além do período pré-industrial. Muito bem, aqui vocês veem mais claramente isso, né? Então, em 2020, isso aqui são os dados da NASA. Nós aumentamos o planeta, a temperatura de superfície global em relação ao período 1880 a 1920, está vendo? Nesse gráfico, o 0 é a média do período 1880 a 1920. Esse aqui é o 0. Em relação a esse 0, nós aumentamos 1,3 graus Celsius acima do período pré-industrial. Mas eu quero que vocês prestem atenção um pouco, porque eu vou voltar a isso daqui, ó. O que é importante é que nós percebamos que a partir dos anos, finalzinho dos anos 70 e começo dos anos 80, o que acontece? Acontece um aumento muito claro, porque até então, vejam como é que era o sistema. O sistema era meio uma espécie de montanha-russa. Nós tínhamos várias oscilações. Claro que se você olhar daqui, você vê a partir daqui mais ou menos, você percebe que há um aumento. Mas esse aumento é muito menor, ele é muito mais oscilante. Aqui nós estamos em 1900, veja, isso aqui é 1944, não sei se vocês estão vendo a flechinha aqui, isso aqui é 1944, esse é o pico mais alto antes da grande subida nos anos 80, a partir dos anos 80. Né? E aqui vocês têm, então, os super El Niños, né, que houve em 1998 e em 2016, né, que os super El Niños, mas vocês veem claramente o quê? Que essa linha verde, vejam, aqui tem várias linhas, né, uma azul, uma vermelha e uma verde. A linha vermelha, a linha azul, vamos começar pela azul, é as oscilações ano a ano, a cada 12 meses. Está vendo ali em cima? Lá, 12 meses running mean, né, a média corrente a cada 12 meses. Né? A linha vermelha mostra a cada 11 anos. Por que a cada 11 anos? Porque a cada 11 anos há uma nova mudança no ciclo solar. Aumenta ou diminui a intensidade da radiação solar nesse ciclo de 11 anos. Então, eles estão querendo fazer o quê? Vamos desprezar esse aumento de maior ou menor da intensidade da radiação solar, de maneira a desprezar isso aí para sabermos exatamente quanto é que está acontecendo de fato o aumento da temperatura em função dos gases de efeito estufa. E aí, a linha verde mostra o quê? Mostra a tendência linear. Né? Se eles esticassem a linha azul e a linha vermelha, daria a linha verde. E a linha verde mostra o quê? Que há um aumento
linear entre 1970 e 2015 de 0,18 graus Celsius por década. Mas o que é importante que a gente perceba é que a partir de 2015, perdão, aqui isso aqui é 2015, né? O que acontece? O aumento da temperatura é maior do que a linha verde, ela escapa da linha verde. Vejam que até 2015, até 2014, a linha verde e a linha vermelha eram mais ou menos a mesma. Agora, a partir de 2015, vocês percebem o quê? Vocês percebem que não, a linha azul ela escapou da tendência linear do aquecimento de 0,18 graus Celsius por década. E nós estamos agora, portanto, numa segunda fase da aceleração, né? Os 6 últimos anos foram os mais quentes dos registros históricos começados desde 1850, mais ou menos. E os 10 anos mais quentes estão todos no século XXI. Então, isso é claro, né, que nós estamos numa situação de altíssima aceleração. Isso aqui é o texto que saiu do GIS, né, do Goddard Institute for Space Studies, assinado pelo James Hansen, que é o ex-diretor do GIS, e pelo Gavin Schmidt, que é o atual diretor. Passemos agora à questão da elevação do nível do mar. A elevação do nível do mar se dá por 2 razões. Primeiro, porque derrete o gelo que está sobre o continente, e, portanto, o gelo vai para o mar, e, portanto, o nível aumenta, e também por causa da expansão térmica. A água mais quente, o oceano, conforme vai ficando mais quente, lembre que ele está absorvendo muito desse CO2 e ele está esquentando, sobretudo na parte, nos primeiros 2.000 metros dele, a parte mais superficial do oceano está aumentando muito a temperatura, e, portanto, ele se dilata e, portanto, aumenta o nível do mar. O que fala o Kim Dahle, que é o co-diretor do último relatório do IPCC, né, do Assessment Report 5, 2013-2014? O nível médio global do mar continuará a se elevar, mas a uma taxa mais rápida que é observada nos últimos 40 anos. Aqui, claramente, existe uma fortíssima aceleração, e vocês veem aqui a aceleração. Desde 1993, a média por ano era de 3,3 milímetros por ano, que já era o dobro da média dos anos 1880 a 2019. Né? E aqui, portanto, vocês têm essa primeira linha aqui, ó, né? Agora, de 2009 a 2019, passa-se a 4,5 milímetros por ano, um aumento de mais de 50%. Mas nós continuamos. Vejam isso aqui. De 2012 a 2017, eu não consigo ver porque não me deixa aqui, mas acho que é 2017, nós passamos a 5 milímetros por ano. E de 2019 a 2020, nós passamos a 6,1 milímetros por ano. De 2018 a 2019. Né? O que significa isso? Vejam, de 93 a 97, 1,5 milímetros por ano. De 98 a 2012, 3,2 milímetros por ano. De 2012 a 2017, 5 milímetros por ano. E de 2018 a 2019, 6,1 milímetros por ano. Significa que a taxa de elevação do nível médio do mar ela está se acelerando exponencialmente, ela está dobrando a cada 12 anos. Né? Isso é completamente fundamental. E aqui vocês percebem aqui como as projeções do NOAA estão sendo confirmadas pelas observações. Né? O que eu quero dizer com isso? Vejam, o NOAA, a partir de 1992, por que 92 é importante? Porque 92 é um momento em que a elevação do nível do mar começa a ser medida pelos satélites, porque até então era apenas por boias, né? E era muito mais impreciso. Com satélite você tem uma precisão muito maior. Então, a partir de 92, vocês têm agora mensurações mais precisas, e a partir de 92, então, o NOAA fez 4 cenários possíveis, né? Veja, vermelho, amarelo, verde e azul, em função do quê? Do maior ou menor nível de emissão de gás de efeito estufa. E o que ele mostra? Ele mostra, a partir dessas projeções, ele superpôs essas projeções à observação até 2015, até 2016, perdão. Né? Então, o zero é 1992 e ele está fazendo uma projeção até 2030. E o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que que a observação, que é essa mancha cinza aqui, ela está exatamente no meio entre o que ele chama de intermediate high cenário, o cenário intermediário alto, e o cenário intermediário baixo. A projeção era de que no intermediário baixo nós teríamos um aumento em relação a 92 de 10 centímetros no nível médio do mar, até 2030,
E no intermediário alto, 19 centímetros. Né? E o que nós vamos ter, portanto? A continuar essa projeção aqui, nós vamos ter alguma coisa entre 14 e 15 centímetros, porque, vejam, ela está mais próxima do amarelo que do verde aqui. Né? Então, nós teríamos alguma coisa pelo menos de 14 centímetros entre 92 e 2030. Isso é gigantesco, dependendo exatamente de uma série de configurações, ventos, correntes marítimas, topografia da praia, né? Topografia do oceano próxima do litoral, você vai ter maiores ou menores inundações. Né? De qualquer maneira, trabalho que foi publicado na Science pelo Paul Vosen, os mares estão aumentando, estão subindo o nível deles mais rápido do que nunca. Né? Qual é a conclusão desse trabalho? Entre 2040 e 2060, o nível médio do mar terá subido 25 centímetros acima do nível de 2000. Momento em que inundações que ocorreriam a cada 100 anos podem se tornar anuais. Né? E aqui vocês têm o quê? Então, essas 136 cidades, né, com mais de 1 milhão, né, vulneráveis, mais vulneráveis à elevação do nível do mar até os anos 2070. Né, 52 cidades na Ásia, 17 nos Estados Unidos, 14 na América do Sul, das quais 10 no Brasil. Né? Então, o Brasil é um dos países, não é um dos países mais vulneráveis são os Estados Unidos e a China, por exemplo, e a Índia, o Vietnã, Bangladesh, são países muito mais vulneráveis que o Brasil, mas o Brasil é um dos países mais vulneráveis também em relação à elevação do nível do mar, por razões óbvias, certo? A nossa ocupação histórica, a minha ocupação, né, a colonização se dá sobretudo em torno, essa grande concentração na orla marítima, né, na proximidade com o mar, e, portanto, nós temos as grandes cidades, né, uma parte das capitais do Brasil, dos estados do Brasil, são cidades litorâneas. Então, até 2050, esse trabalho, que foi publicado, um trabalho muito importante, foi publicado em 28 de outubro de 2019, na Nature Communications, os dados sobre a nova elevação triplicam as estimativas da vulnerabilidade global ao aumento do nível do mar e das inundações costeiras. Né? Foram publicados por esses dois cientistas agora, que fazem parte de um grupo de cientistas nos Estados Unidos chamado Climate Central. E o que o Climate Central mostra? Ele mostra, através desse site, muito interessante, aqui, depois eu passo para vocês isso, evidentemente, vocês vão ter aqui, então, os links necessários para isso, e vocês veem, em relação a últimas estimativas, que são esse SRTM, está vendo na coluna aqui? SRTM e o Coastal Dam, né? O Digital Elevation Model. E vocês têm uma nova estimativa muito mais grave das pessoas que serão afetadas pela maré alta até 2050. Né? Aqui escrevi abaixo da maré alta. Né? Então, cerca de 300 milhões de pessoas, está vendo aqui, ó, 300 milhões de pessoas, vivem hoje em terrenos que estarão abaixo da maré alta em 2050, por volta de 2050. Né? Então, na China, 93 milhões de pessoas, em Bangladesh, 42 milhões, 36 milhões na Índia. Vejam como era muito menos nas estimativas anteriores, eram 5 milhões apenas na Índia, agora passa a 36. No Vietnã, 31 milhões, 23, 12. No total, 13 milhões de pessoas em apenas 6 países vão ser refugiados climáticos, né? Nos próximos 30 anos, né? Nos próximos menos de 30 anos, já estamos em 2021. Isso dá para vocês uma ideia, mais ou menos, por exemplo, o que vai acontecer no Vietnã. Segundo as estimativas anteriores, aqui está a capital, está vendo? Ho Chi Minh City, né? Grande concentração demográfica. E aqui vocês têm o quê? Então, a antiga projeção para 2050 e a nova projeção para 2050. Praticamente o Vietnã desaparece, não completamente, mas nas inundações, né? Nas inundações. Mesma coisa a Tailândia, né? Não precisa me deter muito aqui, né? Vejam, a diferença é brutal entre a antiga projeção e a nova projeção. Mesma coisa aqui, né? Nós estamos falando, portanto, de Xangai, por exemplo. Xangai, que é uma das grandes cidades do mundo, uma das maiores núcleos dinâmicos da economia mundial, né? Vai estar profundamente alterada por inundações até 2050. Mesma coisa aqui a Índia, né? Estamos falando de Mumbai, por exemplo, né? Essa aqui é a grande região de Mumbai, aqui essa região de Mumbai vai desaparecer, uma das maiores cidades, uma das cidades mais populosas do mundo, né? E a mesma coisa aqui, então, para Alexandria. Alexandria, praticamente, a grande Alexandria, né? Fundada pelo Alexandre o Grande, do século IV a.C., ele desaparece em 2050. No caso do Brasil, segundo o painel brasileiro das mudanças climáticas, em 2016,
as áreas costeiras mais vulneráveis no Brasil são o litoral de Santa Catarina, cidades de Santos e Guarujá, no estado de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. O que fala o Climate Change no Brasil? Risco no Brasil é um livro muito importante, foi publicado em 2019, editado pelo Carlos Nobre, pelo Marengo e pelo Wagner Soares. O Brasil é um dos países mais afetados pelo avanço das águas. Não é tanto quanto a China, etc., mas é um dos países mais afetados. Em sua zona costeira, 16 milhões de pessoas podem perder suas casas antes de 2100. A China, vocês percebem, em 2050. Muito bem. Aqui é Santos, São Paulo, mas só rapidinho, né? Isso aqui é Santos, né? Acima, as zonas noroeste, em verde, sudeste, azul, de Santos serão as mais afetadas pela elevação do nível do mar. Ou seja, Santos é o maior porto, né, do Brasil, né? E, portanto, com mais densidade, né, econômica. E vocês veem, portanto, a situação é a seguinte: Santos vai estar, isso aqui é a ponta da praia, né? Vocês estão vendo em azul aqui, isso aqui é a ponta da praia, e digamos assim, a zona mais rica, né, de Santos, a zona com metro quadrado mais, é o Leblon de Santos, né, se eu posso fazer essa péssima comparação. E aqui vocês têm, ao contrário, a parte verde, a zona noroeste, que é a parte mais pobre de Santos, né? A parte realmente extremamente pobre da cidade, e vocês percebem que tanto a parte rica quanto a parte pobre vão estar inundadas em 2050. E aqui você tem exatamente o aumento dos eventos de ressaca, de inundação costeira na linha cinza e de ressacas na linha vermelha, nos últimos 15 anos em Santos, né, de 1969 em 2019. Vocês percebem aí que não precisa olhar, né, com muita atenção para perceber que nós estamos num processo de cada vez maiores eventos de inundação costeira ou de enchentes e de ressacas no estado de Santos. A situação de Santos é completamente dramática. Quanto nós podemos ainda emitir, vamos falar de futuro agora, quanto que nós podemos ainda emitir para não ultrapassar, para ter chances importantes de não ultrapassar um aquecimento médio global de 1,5. Veja, nós estamos com 1,3, eu mostrei para vocês agora há pouco. Praticamente nada mais. Em 2019, veja, esse aqui é o balde de emissões que nós podemos, 79, 59, 79, 99, 2019. Vejam que de 99 a 2019 é a maior parte, em 20 anos apenas, né? Estou falando aqui, tá vendo? Nós demoramos 79 a 59, tá vendo? Praticamente o quê? 80 anos para encher o balde de emissões até aqui. E depois de 59, mais 20 anos, depois mais 20 anos, depois mais 20 anos. E vocês percebem que cada vez mais a faixa de aumento, né, desse balde de emissões vai aumentando. Em 2019, praticamente nós chegamos quase no topo. E aí, em 2021, né, aqui, quem está falando aqui é o Carbon Brief, né, que é um grupo de cientistas que estuda essa questão. Então, em 2021, se as emissões de dióxido de carbono continuarem nos níveis de 2016, elas caíram um pouquinho por causa da pandemia, mas muito pouco. O orçamento carbono, aquilo que nós podemos ainda emitir para ficar num limite de 1,5, acabou, né? It's run out em 2021, ou seja, nós não poderíamos mais emitir sequer grama de dióxido de carbono para termos uma chance elevada, ou seja, de 66%, aqui está vendo, 66%, de não ultrapassar o aquecimento médio global de 1,5. Nós teríamos ainda pouquinhos anos para ter uma chance menor, 50%, e um pouquinho mais de anos, tipo, vamos dizer assim, uns 7, 8 anos, para, se nós quisermos nos contentarmos com uma chance de apenas 33% para não ultrapassarmos o aquecimento global de 1,5. Né? Portanto, é evidente que nós já ultrapassamos, né? Não há dúvida nenhuma que nós já ultrapassamos, e quem nos fala isso muito claramente é a Organização Meteorológica Mundial. Não é o que fala a Organização Meteorológica Mundial? Que existem 24% de chances de que pelo menos um ano até 2024, isso aqui foi escrito em 2020, 24% de chances de que pelo menos um ano até 2024, ou seja, ao menos 1,5 graus Celsius mais quente que a média do período pré-industrial 1850 a 1900. E essas chances aumentam com o tempo. Então, aqui vocês têm exatamente, né, essas projeções até 2024. Quanto mais escuro o azul, mais provável é, mas vocês percebem que a partir desse azul mais claro aqui, nós já ultrapassamos até 2024
nós já ultrapassamos 1,5 graus Celsius. É praticamente certo que nós passamos isso. Para que nós pudéssemos evitar isso, nós teríamos que diminuir as emissões de CO2 equivalente em 7,6% ao ano, todos os anos, até 2030. Né? Claro que isso não vai acontecer, pelo contrário, a partir da superação da pandemia, agora, pelo menos nos países que estão já com muito mais vacinas, como é o caso dos Estados Unidos, inclusive, já vai haver um aumento, no caso da China, já houve um aumento maior, já estamos com aumentos positivos, né, de PIB em 2020 em relação a 2019, inclusive, e 2021 muito maior. Projeta-se um aumento do PIB de 6,5% nos Estados Unidos em 2021, e evidentemente, portanto, com um aumento muito grande das emissões de gases de efeito estufa, e para que nós pudéssemos evitar 2 graus Celsius até 2030, nós teremos que diminuir todos os anos 2,7% ao ano. Esquece, nós não vamos fazer isso, não há chance de que nós façamos isso nem para 2,7, muito menos para 7,6. Portanto, nós sabemos que nós estamos condenados a 1,5 graus já, e é o que mostra o Climate Central aqui. Ou seja, nós ultrapassaremos, nós estamos nessa linha vermelha, nós vamos ultrapassar 1,5 graus Celsius entre 2025 e 2030. Né? Aparentemente, isso é um dado difícil que nós possamos evitar. Pode ser que seja em 2026, pode ser que seja em 27, 30, mas nós vamos ultrapassar neste decênio 1,5 graus Celsius. E isso significa já, para quem leu o relatório de 2018 do IPCC, significa já enormes impactos. Quando é que nós vamos ultrapassar 2 graus? Nós vamos ultrapassar provavelmente em 2037, se nós tivéssemos mantido as emissões, o nível das emissões de 2016. Se nós tivéssemos, nós aumentamos isso. 2017 foi maior que 2016, 18 maior que 17, 19 maior que 18. Nós teríamos 66% de chances de ultrapassar 2 graus Celsius em 2037. E ultrapassaríamos nessa mesma trajetória aqui, em 2069, 3 graus. Teríamos 66% de aumentar 3 graus. Se nós aumentarmos 2% ao ano, nós não estamos aumentando 2% ao ano, estamos aumentando um pouco, tipo 1% ao ano. Nós chegaremos ainda mais cedo. Se nós diminuíssemos 2%, longe disso, nós cruzaríamos mais tarde 2 graus, e não cruzaríamos, a não ser muito depois, 3 graus, e se nós diminuíssemos 4% ao ano as nossas emissões de CO2, nós ainda assim ultrapassaríamos 2 graus por volta de 2070. Quer dizer, 2070, mas isso seria, vamos dizer assim, se o mundo inteiro tivesse engajado realmente numa diminuição muito importante, 4% ao ano, não é, das emissões, de diminuição das emissões de CO2. O que fala o Michael Mann em 2014, no artigo que ele publicou numa revista de divulgação científica, que é exatamente o Scientific American, né? Um trabalho antigo dele, né? A Terra cruzará o limiar perigoso do clima até 2036, exatamente aquilo que fala também o Global Carbon Project 2037. Para que isso não ocorresse, seria necessário que os níveis de CO2 atmosféricos se mantivessem abaixo de 405 partes por milhão. Nós vimos que, na verdade, nós estávamos em 414 em 2020, 417 em 2021. Né? Aqui são os dados que a gente tem hoje em dia, né? Em março, né? Na semana de março, na semana de 7 a 13 de março, né? Nós estávamos em 416,94. Isso é a situação atual e nós não vamos baixar disso. Passemos, portanto, para os danos climáticos. Deixa eu ver que horas são agora. Temos ainda um pouquinho de tempo. O planeta no intervalo entre 1,3 graus Celsius e 1,5 graus, o que é inevitável nesse decênio, acabamos de ver, já está em processo de colapso socioambiental. Isso já é um processo. O colapso não é um evento, não é uma parede no qual você bate, é um processo que é o processo em curso. Né? É o processo em curso. Nós estamos claramente já, vamos dizer assim, condenados a um aumento de mais de 1,5 graus, pelo menos, e isso vai nos dar, efetivamente, um planeta mais hostil, cada vez mais hostil. Então, quais são os sintomas desse processo? Né? O crescente sofrimento humano nos 2 primeiros decênios do século XXI, em decorrência de impactos causados pela emergência climática. Não estou falando dos outros, hein? Estou falando de intoxicação, não estou falando de perda de biodiversidade, focando apenas num fator. E aí vocês têm esse relatório, um relatório importante, de 2020,
da ONU, né, feita pelo Escritório da ONU de Redução de Riscos de Desastres, né? Então, Human Costs of Disasters, né, o custo humano dos desastres, uma panorâmica, uma visão panorâmica dos últimos 20 anos, ou seja, 2010, 2000 2019. O que ele mostra? Ele mostra isso, né, que houve esse número gigantesco de mais de 7.000 eventos meteorológicos extremos que foram registrados, ou seja, registrados pelos governos e comunicados à ONU desde 2000, o que acarretou nada menos do que 1.230.000 mortes, 4,2 bilhões de pessoas afetadas e um prejuízo de quase 3 trilhões de dólares. Né? Isso aqui é um artigo que saiu no The Guardian, mostrando um pouco essas questões, sendo que 4,2 bilhões de pessoas, mais da metade da população do planeta, já foi afetada por isso. E aqui eu mostro para vocês vamos dizer, o painel básico disso, né? Então, os desastres reportados, né, que foram comunicados à ONU, foram entre 1980 e 1999, nesses últimos 20 anos do século XX, foram reportados 4.212 desastres de tipo eventos meteorológicos extremos. Mas no decênio 2000-2019, de 4.000 passou para 7.000, ou seja, um aumento de 3.136, quase o dobro, veja, o aumento desses desastres reportados. Número de mortes, 1,19 milhão de pessoas, 1,23, um aumento de 40 mil, o que significa o quê? Significa que nós estamos ainda numa fase de adaptação, ou seja, houve um aumento muito grande dos desastres, mas houve um aumento de apenas 40 mil mortos. Não é apenas entre aspas, mas vocês percebem que nós estamos num momento em que é possível ainda nos adaptar. O número total de pessoas afetadas passou de 3,25 bilhões de pessoas para 4,03 bilhões de pessoas, um aumento de 780 milhões de pessoas a mais foram afetadas na comparação entre esses dois vintênios, os primeiros 20 anos do século XXI, os últimos 20 anos do século XX, com as perdas gigantescas de 1,63 trilhão no último vintênio e de quase 3 trilhões no decênio, nos primeiros 20 anos do século XXI, com um aumento, portanto, de 1,34 trilhões de dólares. E aí vocês veem, vamos abrir esse pacote, né? Os 5 maiores aumentos foram decorrentes da emergência climática. Então, ondas de calor extremo, veja aqui, extreme temperature, né? Houve um aumento de 130 ondas nos últimos 20 anos do século XX. Para os primeiros 20 anos do século XXI, passamos de 130 para 432. Um aumento de 302, uma multiplicação por um fator de 3,32, né? Mais do que triplicamos o número de ondas de temperatura extrema, né? Ondas de calor extremo. Segundo, inundações, né? Cadê as inundações? Então, aqui, ó, flood, né? Passamos de 1.389 eventos de inundações para 3.254 eventos, um aumento mais do que duplicamos, mais 1.865 eventos, inundações. Incêndios florestais, mais 46%, olha aqui, ó. Né? Tínhamos 163, passamos para 238, na comparação entre esses dois 20 anos, um aumento de 46%. E furacões, né? Cadê o furacão? Está aqui, storms, um aumento de 1.457 para 2.043, portanto, mais 586 desses eventos. E, finalmente, de secas. Né? Cadê a seca? Está aqui, o drought. 263 para 338, mais 75 eventos, mais 28%. Todos esses 5 agravamentos da emergência climática são decorrentes claramente da emergência climática. Né? Esses desastres, digamos assim, são decorrentes da emergência climática. Qual é o nosso potencial? O potencial de vulnerabilidade que nós temos diante de nós? É bem resumido pelo que diz o Sir Brian Hoskins, né, do diretor do Graham Institute for Climate Change, do Imperial College, né, em Londres. Não temos evidência de que um aquecimento de 1,9 graus Celsius é algo que se possa lidar facilmente. 2,1 é um desastre, né? É efetivamente um desastre. E por que é um desastre? Porque 2 graus vai nos deixar numa situação não conhecida há milhões de anos, né? Vai deixar a Terra mais quente do que ela foi em milhões de anos. Portanto, muito mais do que nós
do que a nossa espécie tem no nosso repertório de experiências, digamos assim. Nós não sabemos como é que nós lidamos com o planeta com mais de 2 graus. Mesma coisa do João José, que foi o ex-vice-presidente do IPCC, penso que não poderemos nos adaptar a um aquecimento de 3 graus Celsius e que viveremos conflitos maiores, né? Claramente, nós temos diante de nós um mundo em processo de desorganização, de desestabilização, com guerras, com conflitos, com imigrações enormes, sobre refugiados climáticos, etc., diante de nós. Portanto, nós temos uma situação que é uma situação que vai colocar à dura prova a nossa capacidade de adaptação, de tolerância política, de negociação política e assim por diante. O problema não é tanto o aquecimento global, não é tanto a temperatura em si, mas a rapidez crescente do seu aumento, né? Porque essa rapidez é a taxa de aumento, né? A velocidade do aumento que dificulta ou, no limite, inviabiliza a adaptação, né? Então, é possível que nós estejamos passando para um segundo estágio de aceleração do aquecimento global, uma coisa que eu falei lá atrás para vocês, e agora mostro para vocês claramente. O primeiro estágio, 1970 a 2014, segundo estágio, 2015 a 2020. Né? Então, 2015 é o ano em que se cruza 1 grau Celsius no aquecimento médio global terrestre e marítimo combinado, em relação ao período pré-industrial, e aqui eu mostro novamente, então, esse gráfico para vocês, e vocês entendem claramente que nós estamos agora, então, entrando muito provavelmente. Claro, são poucos anos ainda para nós termos certeza de que entramos numa segunda fase de aceleração, mas tudo indica que sim. Né? Tudo indica que desde 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, nós saímos da projeção linear do aquecimento de 0,18 graus Celsius por década, e estamos entrando agora numa outra possibilidade. A mesma coisa aqui, tá? Não vou perder tempo com isso, mas esse é um trabalho bonito que foi publicado também pelo James Hansen. Vocês têm aqui depois, então, todas as referências. E aqui vocês veem claramente também. Isso aqui é a projeção linear em azul, tá certo? Em preto vocês têm, vocês têm exatamente as variações anuais, e em vermelho vocês têm as variações a cada 60 meses, né? Portanto, a cada 5 anos. Aqui é um pouco diferente em relação àquele outro. Então, a média dos quinquênios, linha vermelha, não se distancia da tendência linear, 1970 a 2015, que é a linha azul, né, até 2014. A partir do quinquênio 2015 a 2019, o aquecimento se acelera, e a linha vermelha distancia-se da tendência linear de aquecimento, refletindo os saltos da média anual, a linha preta, sobretudo em 2016 e 2019, nos 7 primeiros meses de 2020. Segundo essa nova projeção que foi feita pelo Climate Change Data Center dessa universidade chinesa, Chiang Mai, nós passaríamos, então, veja, se nós pegarmos o período de 1970 a 2014, nós teríamos um aumento de 0,17 graus Celsius por década, um pouquinho diferente daquela da NASA que falava em 0,18, lembram? Aqui fala 17, praticamente a mesma coisa. Mas de 2008 a 2017, nós passaríamos, então, para 0,43 graus Celsius, quase meio grau por década, portanto, um aumento por um fator de 2,5, né, no período 2008 a 2017, comparado a 70 a 14. Desde 2008, também, nós temos essa situação. Vejam, aqui é 2008, tá vendo? 2008 está aqui, ó. É a última vez em que as temperaturas da superfície, as temperaturas mensais, em relação ao período de 1981 a 2010, foram menores do que o período. A partir de aqui, ó, tudo é vermelho. Nenhum mês desde 2008 nós tivemos uma temperatura inferior à média de 1981 a 2010. Esse é um outro fator que mostra claramente uma segunda fase da aceleração. Coloca-se, portanto, de modo incontornável a questão: o que é necessário hoje para sobreviver como sociedade organizada, talvez como espécie, às crises ambientais, a condição sine qua non da manutenção das civilizações humanas é a capacidade de evoluir mantendo baixas taxas de consumo de energia material. Essa, para mim, é a questão fundamental. Hoje, nós usamos mais de 150 vezes mais energia do que antes da Revolução Industrial. E continuamos aumentando esse consumo. Em 2007, nós havíamos consumido 0,531, mais de meio zeta-joule. Um zeta-joule, vocês terem uma ideia do que é um zeta-joule, é alguma coisa da ordem de 3 trilhões da energia contida em 3 trilhões de litros de gasolina, mais ou menos, né? Ou 9,73 milhões de bombas de Hiroshima, ou 25.437 bombas por dia.
né? É isso que nós consumimos em 2007, e nós continuamos agora a aumentar em 2018, 2019, nós estávamos não em 0,531, mas em 0,579, se minha memória não falha. Estamos aumentando cada vez mais esse consumo energético do planeta, e o planeta, evidentemente, está entrando em desequilíbrio por causa disso. Então, vejam, a questão do crescimento exponencial é uma coisa que nós temos que ter muito claramente presente. Ela é impossível no mundo infinito. Aumentos de eficiência tecnológica e da reciclagem não compensam um aumento exponencial do uso de energia, bem como de extração, produção, consumo e descarte de material. Então, vejam, o tempo de duplicação no crescimento exponencial. Peguem qualquer grandeza, tá? Aumento do PIB, aumento do consumo de água, aumento do que vocês quiserem. Tá? Se nós aumentamos essa quantidade, qualquer que ela seja, 1% ao ano, nós a duplicamos em 72 anos. Se nós aumentamos 2% ao ano, nós a duplicamos em 35 anos. E se nós aumentarmos 3% ao ano, que é aquilo que o FMI considera como o mínimo necessário e indispensável para um aumento, para um funcionamento da economia, nós duplicamos o nosso PIB em 23 anos. Evidentemente, o planeta não pode ser duplicado a cada 23 anos, quer dizer, então qualquer criança pode entender, né, qualquer estúpido pode entender que nós não podemos aumentar mais a economia, nós temos, portanto, que pensar numa outra forma de organização socioeconômica, em que nós possamos diminuir o consumo para os 12% que ficam com 90% do consumo e os 88% que ficam com quase 88% que ficam com menos de 12% do consumo, tenham agora aquilo que precisam para viver. Né? A conclusão, nós estamos no decênio decisivo. Se nós não mudarmos isso, nós teremos agora as consequências que serão irreversíveis. Né? Quem fala isso é o David King, que é um guru na Inglaterra, de vários governos da Inglaterra. O que fizermos nos próximos 10 anos determinará o futuro da humanidade nos próximos 10 mil anos. O que fala a Deborah Roberts, ela fala os próximos poucos, o que está grifado aqui, né? Ela foi a diretora, né, a co-diretora do relatório de 2018 do IPCC. Os próximos poucos anos são provavelmente os mais importantes da nossa história, exatamente por causa disso. E o que fala, então, o patriarca na Europa, né, dos estudos sobre a mudança climática, o Hans-Joachim Schellnhuber, o que ele fala, né? Nós estamos no decênio crucial, né? Mas a mudança climática está agora atingindo o endgame, né? O fim da partida, né? Onde, muito rapidamente, a humanidade deve escolher entre tomar ações sem precedentes ou aceitar que ela vai ser deixada, que has been left too late, né? Ou que vai ser, portanto, tarde demais e vai ter que sofrer as consequências. Portanto, therefore, it's all the more important to listen. Portanto, é cada vez mais importante, é mais importante que nunca ouvir as vozes não dominantes, não das correntes dominantes, né, que de fato entendem as questões e são menos hesitantes a gritar que o lobo chegou ou está chegando. Infelizmente para nós, o lobo pode já estar em casa, né? Então era isso. Né? Isso aí que eu queria mostrar a vocês. Não é? Essa é a maneira como eu sempre termino, né? qualquer intervenção minha. Né? Nós temos que nos entendermos como essa circulação, como esse círculo, né? Da ecologia e não como a pirâmide da egologia. Obrigado, gente. Nossa Senhora. Deu? Muito bom, Luiz. Eu ainda não me adaptei aqui, porque eu sofri um momento essa noite, sabe, Lu? E aí eu perdi o computador e eu estou no computador velho, porque eu esqueci a janela aberta aqui de casa e alagou tudo. E aí eu estou sem mouse. E aí eu acho que eu tenho o mouse e aí faço tudo errado. Mas, bom, Luiz, te agradecer, viu? Sim, foi um pouco mais, não? Não, deu 10 muito bom. Demora. Foi muito bom, mais uma vez, assim, te assistir ao mesmo tempo que para fortalecer o nosso conhecimento, né, para trazer
aquele mito da caverna, né, da gente ver a luz, ao mesmo tempo cria os desesperos que Tá russo. movimentam, né? Que nos movimentam. Eu acho que essa é a grande é a tua grande fala. Eu acho que é o teu grande papel esse. Apesar da a gente entrar em pânico e tal, a gente escutar significa que a gente né, que a gente tem que buscar esse caminho. Então, é muito bom te escutar, muito bom. E aí a gente agora tem aberto as inscrições e o nosso mecanismo aqui é desse jeito. Faz a pergunta, você responde e aí a gente vai fazendo. Mariana está responsável pelas inscrições? Maravilha. Então, agora é com você, Mariana. Você comanda aí o show. Pode ir lá, Dani, pode começar. Obrigado. Eu sou sempre o mais rápido. Eu boto lá, faz a inscrição, já estou com o dedinho aqui. Né? A pessoa acaba de falar, eu já vou lá direto. Bom, em primeiro lugar, Luiz, muito obrigado aí pelo seu tempo, por dividir essas informações com a gente. Né? E é isso que o Pedro falou, né? Deixa a gente num pouco de desespero, né? Que você fala assim, caramba, né? Chegou o fim, né? Mas assim, mas não chegou, né? Assim, chegou, mas não chegou. Estou falando assim, a gente tem que lutar, né? Essa é uma das características nossas, né? Do ser humano, né? De tentar se adaptar e lutar e transformar. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu queria começar pelo fim, pelas falas que você trouxe aí, desses gurus aí do clínico e dessas previsões. O que me chamou a atenção foi que nenhum fala no fim do capitalismo como solução, explicitamente. Né? Porque, pelo menos para mim, né, fica claro que a grande questão é como você freia a emissão de gás carbônico se o princípio do capitalismo é exatamente o acúmulo. Né? E uma das questões do acúmulo é produção. Para ter produção, a gente tem um problema de recurso energético. Né? E a gente sabe que no modelo capitalista, a gente sempre vai prever aí, né, essa questão da produção como a produção mais barata, para que se haja o maior lucro possível. Né? Essa é a conta do capitalismo. Né? Não tem outra, a gente não busca uma outra energia alternativa exatamente por causa disso, né? Porque a gente sempre vai estar buscando o mais barato para poder produzir o maior lucro possível. Né? Então, essas duas coisas. Por que nunca falam sobre essa questão, né, desses gurus, nunca tocam nesse assunto? Né? Óbvio que eu mais ou menos já imagino por quê. E outra coisa que foi colocado, eu li outro dia, né, não sei exatamente quem falou isso, que a grande solução para o Brasil, para essa questão da emergência climática, seria a questão de trabalhar mais a questão do álcool, né? Ou seja, a gente utilizar não a questão elétrica como uma solução alternativa para a energia, mas o álcool. Então, eu queria que você comentasse um pouco essas duas questões aí. Bem rapidamente, Daniel, obrigado. Bom, essas três pessoas que eu citei aqui são cientistas. E cientistas são analfabetos sociológicos. Eles não são capazes de juntar os pontos. Eu não estou falando mal do cientista, a não ser sob a condição de falar mal de nós mesmos. O pessoal das ciências humanas é completamente analfabeto em ciência. O que a gente tem que fazer é juntar as duas coisas. É fazer o cientista entender que é preciso uma mudança estrutural na sociedade e fazer o cientista social entender o que está em jogo no sistema Terra hoje. Que não adianta mais você simplesmente ficar falando aquelas programas anteriores das tradições da luta de classe, que permanecem completamente legítimas, longe de mim dizer que não são. Mas é preciso entender agora que as estratégias de mudança social devem levar em consideração essas novas limitações que vêm da ciência. Então, o cientista, veja, é muito... Se você pensa, o cientista, ele só começa a ter um mínimo de interesse pelas consequências sociais do conhecimento científico depois da bomba atômica.
Antes da bomba atômica, eles não estavam nem aí, era a pureza do conhecimento científico, era qualquer interferência significaria macular o conhecimento científico. Né? Desde a Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a falar, porra, a gente jogou uma bomba atômica em Hiroshima e outra em Nagasaki, espera aí, a gente deve ter algo nessa. Aí vocês percebem que começa a se criar, então, bom, o Boletim dos Cientistas Atômicos, em 68 se cria a União dos Cientistas Preocupados, né? Concerned Scientists, do MIT, etc. Então, de forma geral, os cientistas eles são muito arredios a incluir na sua argumentação as conclusões óbvias que você acabou de dizer. Tá certo? Quer dizer, é evidente que um sistema capitalista, que é um sistema que é inerentemente expansivo, ele não pode, ele é incapaz, ele não está no repertório dele qualquer possibilidade de lidar com a crise atual. Então, basicamente, nós sabemos isso, nós estamos cansados de saber isso, nós estamos carecas de saber isso, mas a gente não é capaz de digamos assim, de fazer o cientista entender esse fato, porque o cientista está dentro da caixinha dele, tá certo? Ele é extremamente útil, porque ele está nos dando dados que são absolutamente fundamentais, que sem eles nós não seríamos capazes de compreender o que está em jogo, mas eles precisam, por sua vez, e nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos alfabetizar na linguagem deles, eles precisam se alfabetizar na linguagem das pessoas que têm percepção política, significa o que está em jogo na questão. No que se refere a... Então, eu acho que o que está precisando é uma religação dos saberes, digamos assim, tá certo? Quer dizer, a gente tem que fazer com que o cientista se politize, e a gente tem que fazer com que o político se instrua cientificamente, né? Porque sem essa união nós não vamos conseguir chegar muito longe. Na questão do etanol, Daniel, veja, o etanol, essa é uma questão, seria longa, né? Mas vamos dizer assim, vamos pensar da seguinte maneira, eu acho que é uma maneira que não tem jeito, vamos ser francos, né? Quer dizer, no nível de consumo de energia que nós temos hoje, os combustíveis fósseis são insubstituíveis. Tudo que nós somos, tudo que nós nos tornamos graças aos combustíveis fósseis. Vejam o que era o padrão de energia, de consumo, de bem-estar, pelo menos daqueles setores da população que foram beneficiados por isso. Na Europa, nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte. O que era no século XVIII e o que é no século XX. O que significa isso? Significa que no século XVIII nós tínhamos um nível de produção e consumo de energia que era igual ao homem da Roma antiga. Não tinha aumentado. E em 2 séculos você multiplica por 150, por mais de 150 esse nível. Você acha que qualquer outra matriz energética vai ser capaz de manter a gente nesse nível? Esquece. Pode até ser que nós consigamos, mas precisaria de um processo de transição muito lento. E nós temos uma emergência agora. Então, a primeira coisa que nós temos que vamos dizer assim, nos convencer, e é muito difícil, é de que nesse nível de consumo não tem saída. Agora, é muito difícil você estabelecer um programa político baseado na ideia de que nós temos que diminuir o nosso padrão de consumo, da classe média alta. Porque a classe média alta que detém, a classe média alta, a burguesia e assim por diante, é que detém o controle da informação. Tá certo? A Globo, as Folhas de São Paulo, tá certo? Eles não querem falar, não querem ouvir falar nessa questão. É uma questão muito difícil, ela é muito difícil de você efetivamente comunicar. Então, é um grande desafio. Aumentar a área de plantação de cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar ela é muito mais eficiente do que o milho, por exemplo, a produção de etanol. Mas mesmo assim, para você aumentar esse nível, essa área, evidentemente que você vai ter que, em primeiro lugar, você vai ter que desmatar, ou se você não desmatar, você vai ter que começar a competir com a área de plantação de alimentação. Só é possível nós pensarmos num aumento da cana-de-açúcar se, e somente se, nós diminuirmos o pasto. Porque, basicamente, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, para mim são as 2 coisas mais importantes. Primeiro, com combustíveis fósseis, nós vamos para o brejo, estamos indo já, não é para o brejo, nós vamos para a seca, para a inundação e assim por diante. Se fosse brejo, era ótimo. Nós estamos indo para aquilo que é de pior, e nós iremos para o colapso se nós continuarmos manter a nossa alimentação na base de proteínas animais. Porque as proteínas animais são as menos eficientes do ponto de vista da relação entre energia de entrada e energia de saída. O que você precisa de água, de área
porque se você confinar o gado, você vai precisar plantar para alimentá-lo. Portanto, não é o seu problema de confinado ou não confinado. Claro que o confinado é muito pior, porque você tem além do problema do sofrimento animal, você tem problemas de maior vulnerabilidade em relação a pestes, em relação a pandemias, assim por diante. E você tem que usar muito antibiótico, você entra numa espiral da morte se você confinar o gado. Se você não confinar o gado, você tem o mesmo problema, você tem um aumento gigantesco dos pastos e, portanto, você está roubando ou floresta, ou você está roubando área para plantar alimentação humana. Então, é bom que haja etanol? Sim, claro que é bom. Como é tudo que nos diminua o consumo de combustíveis fósseis é bom, mas achar que essa é a saída, essa única é a saída, isso completamente qualquer pessoa pode entender que não é possível. Obrigado, Luiz. Pode ir lá, Mel. Obrigada, Mari. Boa noite para todo mundo que Peraí, chegou depois. Boa noite, professor Luiz. Obrigada aí pelo seu tempo. E, obrigado a vocês. Objetivamente, acho que algumas coisas que eu queria falar sobre essa questão da ciência, que eu já nem gosto de chamar de gurus, né, porque parece que é uma magia e não é. São os modelos com muito trabalho, muito modelo teórico, muita matemática, muito estudo para a gente eles chegarem a essa conclusão. Mas, de qualquer forma, a gente precisa reconhecer que a ciência não é neutra, ela é feita nessa sociedade, ela é feita nesse modelo que é hegemônico, né? Então, tem um componente de conforto para os cientistas, mesmo anunciando um colapso. E aí, dialogando um pouquinho com essa questão, com esse incômodo que o Daniel trouxe. 10 anos, né? São 10 anos. Nesses 10 anos, se a gente tiver uma mudança e que a gente reconhece que não vai ter, a gente só fala em crescimento de PIB, a sua grande preocupação mundial é o crescimento de PIB, quanto que a gente vai crescer. Eu vejo beleza nessas lutas em ser contra-hegemônica, por mais que traga sofrimento. Para muitas pessoas, não me traz esse sofrimento. Acho que é isso, ser contra-hegemônico é assumir que você está indo contra a maré e fazer esse registro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão prática, né? Porque eu não acredito que a gente vai conseguir, por mais que tivesse uma... Não acredito em revolução nesses 10 anos, em movimento, um cavalo de pau nessa altura que a gente está. Eu não acredito nisso. Mas tem um ponto aqui em algum dos seus textos, você tem uma série de textos sobre decrescimento, de 2018. O senhor apresenta essas crises, né? São 5, o senhor falou de 3 e entrou em uma só. Mas tem uma em especial que me chamou a atenção, que é a desigualdade social extrema, que você não comentou, sobre e quanto que essa questão é incompatível de resolver as 4 crises anteriores. E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Então, Mel, eu acho que nós temos uma pirâmide. Pega o Credit Suisse, né? Acho que é uma boa métrica. O Credit Suisse mostra todo ano a pirâmide de propriedade de ativos no mundo. Né? Então, ele pega lá a base, as pessoas que têm até 10 mil dólares, as pessoas que têm de 10 a 100 mil dólares, as pessoas que têm, contando tudo, né? A casa que a pessoa tem, etc, etc. Né? Até 10 mil dólares, até de 10 a 100 mil dólares, de 100 mil dólares a $1 milhão e acima de $1 milhão. Então, o último dado, a minha cabeça também não me lembro bem exatamente, mas não vou estar muito longe da verdade, você tem alguma coisa da ordem de 0,47% da população adulta do planeta que possui quase metade da riqueza do planeta. E aí você pega os 2 primeiros estamentos, ou seja, o pessoal que tem de 100 mil dólares a $1 milhão e que tem acima de $1 milhão, te dá mais ou menos 12% da população do planeta, e que tem quase 90% dos ativos do planeta. É evidente que é uma excrescência, é um nível de desigualdade jamais alcançado na história humana.
certo? É claro que vai o Carlos Magno, o Luís XIV, você pode pensar assim, no passado, tá certo? Eles tinham uma quantidade gigantesca, e havia uma pobreza maior, não há dúvida nenhuma que havia uma pobreza maior. Mais gente passava fome, digamos assim, proporcionalmente. Mas o nível de desigualdade não era tão grande. Quer dizer, pega o cara mais poderoso que havia, o Carlos V no século XVI. O cara dominava o continente americano, dominava a Europa inteira. O Carlos V era o cara mais poderoso do planeta. A relação entre a riqueza do Carlos V e o camponês mais pobre da Europa naquele momento era infinitamente mais próxima do que entre, sei lá, o Jeff Bezos, ou Bill Gates, etc., etc., e a população mais pobre da Ásia, 50% da população mais pobre do planeta. Então, essa diferença criou quase que uma subespécie humana de pessoas que têm. Pega a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma coisa impressionante. Se você pegar o bairro de Moema, que é um bairro de classe média alta, e ver a expectativa de vida, é 80 e tantos anos, 81 anos. Se você pegar o Jardim Ângela, que é no extremo zona leste de São Paulo, é de 50 e poucos anos. Quer dizer, você tem uma outra espécie. É uma espécie completamente... Tem uma espécie que vive 80 anos, tem uma espécie que vive 50 anos. Paulistana da Zona Leste, professor. Moro no Rio há pouco tempo. Paulistana da Zona Leste, sei de cadeira. Eu sou paulistana da Zona Leste. Quem está dando esse dado é aquele Instituto Cidades Sustentáveis. Eles fazem um trabalho admirável, Jorge Abrão faz isso, faz um trabalho admirável, mostrando exatamente vários fatores, vários indicadores da desigualdade social. Tudo. Você pegar mobilidade, equipamento cultural, e aí você percebe que não é possível você imaginar qualquer possibilidade de mudança no sentido de uma maior sustentabilidade da sociedade, mantendo esse padrão. E vice-versa. Você não consegue efetivamente mudar nada do ponto de vista social se você não levar em consideração o fato de que nós estamos num planeta que é um tipo de vida, num modo de vida que é um modo de vida completamente destrutivo. Então, qualquer que seja a intenção, por melhor que ela seja, de você melhorar o seu padrão de desigualdade, de você diminuir a desigualdade, etc., você não vai conseguir, porque você vai ter cada vez mais um planeta com menores possibilidades de você criar justiça social, né? O pessoal fala muito, e com muita razão, em justiça ambiental, né? Ou em justiça climática. Acho que as duas coisas são completamente fundamentais. Eu gosto muito daquele Instituto Socioambiental, o slogan do Instituto Socioambiental, eu gosto muito, a palavra socioambiental se escreve junto. E, de fato, você não consegue mais falar de uma questão social de um lado e uma questão ambiental do outro. Então, eu acho que assim, há uma profusão, né, de possibilidades da gente entender isso, né? Vai lá, Pedro. O Pedro se inscreveu, Dani. Aí, Pedro e depois o Daniel. Eu não Luiz, eu quis perguntar também, assim, né? Nós aqui, todos nós somos filiados ao PSOL, né? Todos nós aqui fazemos de um mesmo grupo, não de mesmas correntes, mas de um mesmo grupo. Aqui todos nós nos reconhecemos como ecossocialistas, né? O que nos une aqui é nos reconhecer como ecossocialistas. E aí, pensando numa perspectiva de futuro e pensando no processo eleitoral, porque é um partido político e no fundo, o que nos interessa são eleições, né? Como? Não, Daniel. A mim, nem a você, pode ser que as eleições não nos interessem, mas eu estou falando no conjunto do partido, partido político, né? Uma engrenagem da eleição. Eu sou um ser revolucionário. Eu nunca fui candidato a nada, nem você. Nunca tenho 56 anos, eu nunca quis ser candidato, não vai ser aos 57 que eu vou ser candidato nas eleições do ano que vem. Então, não é nisso, mas a gente tem esse cara. E aí, Luiz, assim, eu tenho certeza. Por exemplo, eu estou há muitos anos, né? Hoje, por exemplo, acharam uma foto da gente fundando, em 2002, Brasileira Ecossocialista, tem quase 20 anos, né?
E aí eu lembro de como a gente era discriminado, né? Hoje a gente já não é mais discriminado, mas ainda não é a centralidade. E aí a pergunta para você é o seguinte: como falar para uma esquerda marxista, né? Para uma esquerda que tem um desenvolvimento como uma questão central, uma geração de emprego como algo central, como fazer essa esquerda compreender a centralidade dessa discussão das emergências climáticas, do colapso ambiental, de trazer a terra para essa centralidade, como diz o Latour, né? Trazer a terra para o centro da esquerda? Como fazer essas pessoas jovens? Porque se você olhar o pessoal tirando o Ivan Valente e a Erundina, todos eles. O mais velho é o que tem a minha idade ali. E essas pessoas não conseguem ainda compreender a questão da justiça climática, de que os pobres vão ser mais os atingidos, que a gente precisa ter coragem sobre faixa marginal de proteção de rios, de moradia, de, por exemplo, no caso de Petrópolis, das pessoas não morarem em lugares de risco, porque a gente sabe que os desastres ambientais os desastres naturais vão aumentar, né, com a temperatura do planeta. Como formular essa política? Como fazer com que essa esquerda... Eu sei que é um desafio estar discutindo isso, né? Mas como a gente consegue isso? Porque, assim, é muito difícil a esquerda tradicional entender que precisa falar de decrescimento, que não dá mais para falar nesse modelo de desenvolvimento, que não dá mais para falar em agronegócio, em monocultura de soja, que a gente tem que fortalecer a agroecologia. Então, assim, para concluir, o MST propôs, no ano passado, uma norma agrária emergencial, onde traz a centralidade da ecologia para essa reforma agrária. Quem propôs? Quem propôs? O MST. O MST propôs, em maio do ano passado, uma reforma agrária emergencial. E nessa reforma agrária emergencial, a questão ecológica é central naquele discurso do MST. O MST, o maior desmatador da Mata Atlântica em 1999, no Paraná, para se tornar hoje, no meu entendimento, a maior organização ecológica que a gente tem organizada. Entendeu? Hoje reconheço no MST um movimento ecológico que eu não reconhecia quando eles eram desmatadores da Mata Atlântica e achavam que tinha que desmatar. Então, essa é a pergunta para você. Como é que a gente faz com que essa esquerda institucional acorde, principalmente os partidos da ordem, que podem ser candidatos à presidência da República, inclusive deve todo mundo aqui votar, com que o discurso seja o discurso central, né? E não o pré-sal. Então, Pedro, a primeira coisa que eu tinha a dizer é o seguinte: eu não sei, tá certo? Quer dizer, se você não sabe, imagine eu, tá certo? Então, não é que eu tenha essa resposta, ninguém tem, na verdade, tá certo? Não é que, ninguém tem essa resposta, tá certo? Mas eu acho que você trouxe uma parte da resposta, que é o fato seguinte, que os movimentos sociais estão muito adiante dos partidos. Os movimentos indígenas, os movimentos quilombolas, o MST, o Fórum Popular da Natureza, que nasce no MST, existem uma quantidade enorme de movimentos sociais agora que estão com uma percepção do que está em jogo e com programas muito mais avançados do que está escrito nos programas dos partidos de esquerda, não falando só de esquerda, falando inclusive do PSOL. Veja, eu participei, muito modestamente, do programa na parte ambiental do Boulos em 2018. Participei lá de um dos 300 grupos de trabalho que estavam trabalhando aqui, eu estava lá eu num deles. E formidável, porque efetivamente o que a gente percebia que havia, como você disse, uma quantidade gigantesca de pessoas que podiam ser meus netos. Eu estou com 69 anos, a idade média lá era 20 e poucos, e neguinho com uma garra, com uma percepção imediata dessa questão, que te dá muita esperança. Quer dizer, então eu acho que os movimentos sociais
sabe aquele velho mito leninista de que os partidos conduziam os movimentos sociais? Esquece. Os movimentos sociais é que vão conduzir os partidos. E se os partidos não seguirem os movimentos sociais, eles vão para a lata de lixo, eles vão desaparecer, porque quem conta são esses movimentos sociais. E por isso que eu também voltaria à questão da Mel. Eu também acho, Mel, que a gente dar um cavalo de pau é super, super improvável. Mas eu ponho as minhas fichas no improvável. Quer dizer, eu acho que aquilo que a gente vai ver nesses próximos anos é talvez alguma coisa que nos surpreenda muito. Pode ser que não surpreenda, aí nós estamos ferrados. Mas eu acho que pode nos surpreender muito. Né? E eu estou pondo muita fé. Assim, para me animar um pouco, eu penso assim, como é que era o mundo 10 anos atrás? Antes da Greta Thunberg, hoje, a burguesia, inclusive, está apavorada. Os caras estão assustados, porque esse negócio aí parece que vai atrapalhar meus negócios. Entendeu? Então, você vê claramente que há um deslocamento para o centro das questões fundamentais da política, da economia hoje, dessa limitação, dessa ideia de limite, que nós estamos próximos de um limite. E eu acho que aquilo que vejam, não tenho... Eu sou, em qualquer circunstância, eu sou eleitor do Lula, não é meu ponto, tá? Em 2022. Mas o PT talvez seja o mais atrasado, exatamente porque ele tem a carga de uma tradição de liderança na esquerda, e essa carga essa tradição de uma liderança, às vezes é um peso morto para você desenvolver. Quer dizer, um partido menor, talvez ele tenha mais agilidade, mais capacidade de dar saltos tríplices mortais e chegar a se atualizar e dialogar com aquilo que há de mais avançado na sociedade do que um partido que tenha uma inércia muito grande, que tem ainda... é óbvio isso que eu estou falando. Então, eu tenho a impressão seguinte, quer dizer, a minha expectativa, a minha esperança, não é expectativa, mas a minha esperança é que os movimentos sociais deem um salto e os partidos saem correndo atrás dos movimentos sociais. E quem conseguir acompanhar os movimentos sociais vai existir no espectro político. E quem não conseguir vai ficar falando para o passado, vai ficar falando para os velhos, vai ficar falando, entendeu? Para a gente que não está mais antenada com as questões atuais. É minha esperança, Pedro e Mel, mas será que é verdade ou se não é? Eu não tenho resposta. Imagina se eu vou ter uma resposta aqui no meu computadorzinho, certo? Quem tem resposta é o carinha que está lá na frente de batalha, tá certo? É o carinha que está na guerra, é o cara que está fazendo, que está exposto, né? Quem tem resposta são os indígenas, gente. Quem tem resposta são os quilombolas. Esses caras têm resposta, os jovens têm resposta para isso, tá certo? Porque eles têm um mundo, o mundo deles pode informar eles a eles. O mundo dos gráficos aqui, você só fica vendo barbaridade acontecer na sua frente, e você fica pensando, pô, não pode acontecer assim, não, tem que, na verdade, mudar. Eu acho que a gente vai ter que ouvir esses caras, muito mais do que a gente acha que a gente pode ter o que dizer a eles. Né? Maravilha. Vai lá, Daniel. Duas coisas. Vamos, depois, eu vou fazer minha pergunta, depois da fala do Luiz. Na verdade, eu vou fazer algumas colocações para a gente trocar mais um pouco. Aí, durante a fala do Luiz, a gente encerra as inscrições. Se alguém quiser mais se inscrever, aí a gente encerra as inscrições. Concordo muito com o que vocês estão colocando, né? Tanto com o que a Mel colocou, quanto que o Pedro colocou, mas, assim, o que eu quis dizer, quando eu balancei o dedo assim, é porque, na verdade, quando a gente está se organizando no partido, eu não vejo como o partido, nem nenhum outro partido, né, que se diz à esquerda, como a função de disputar a eleição, ainda mais uma eleição burguesa, né? Ou seja, que a gente já sabe quais são... Eu sempre uso a metáfora, né, que a gente entra num campo de futebol para jogar um jogo em que o juiz é do adversário, o campo é do adversário, a bola é do adversário, a roupa é do adversário, e você só entra com o seu corpo para jogar. Então, é um jogo que não dá para você fazer essa disputa nesse campo. Né? E aí eu concordo muito, né? E aí, relembrando aqui Rosa Luxemburgo, né, nessa fala do Luiz, que é isso, né? Não é que vai ser espontâneo, né?
Mas há uma organização popular, há uma organização dos indígenas, pessoas que vivem na terra, que vai ser... E os partidos de esquerda que vão ter que correr atrás para poder entender o processo, né? E aprender com esse processo. A gente não é o dono da verdade, né? Mas, assim, mas, de qualquer forma, a gente ainda tem alguma disputa dentro do espaço institucional que a gente precisa exercer, né? E aí eu acho que essa é a questão da importância da organização partidária, da gente estar se organizando dentro de partido, né? E aí eu vou concordar muito com o que o Pedro falou, a gente continua com palavras de ordem, se a gente não se olhar enquanto ecossocialistas, né? Precisamos gerar mais empregos, sem discutir o que é geração de emprego, qual é o que implica a geração de emprego nessa emissão de CO2, por exemplo. Eu vou gerar emprego como? Aumentando a produção, gerando mais produto, ou eu vou diminuir a carga horária para que a gente trabalhe 4 horas, que a gente possa dividir o trabalho com mais pessoas, para dobrar o número de empregos. Então, são discussões que a esquerda, às vezes, não faz, porque não tem na centralidade dela, no meu ver, essa questão da emergência climática que a gente vive. E como a Mel lembrou bem, a questão da pobreza, o aumento da pobreza é uma implicância, né? Além da questão do capitalismo, ela vai ser um fator a mais na aceleração do empobrecimento da população. Então, é uma questão, para mim, que ela tem que estar no centro. E aí, que eu queria chegar a isso, né? As proposições que, às vezes, a gente faz enquanto esquerda, ela tem que ter clara essa questão ecológica, porque aí a gente vê o seguinte, esse é o discurso que a esquerda tem, nós da esquerda sempre temos. Nós temos que fazer isso porque senão as pessoas vão ficar sem comida. Então, a gente aceita, e aí eu vou citar como exemplo, a gente vê algumas políticas, igual o Pedro está falando, nós precisamos gerar mais petróleo porque precisa de mais riqueza, e essa riqueza é justificável para poder distribuir melhor para as pessoas mais pobres da comunidade, né? Então, eu uso essa desculpa para poder aumentar a exploração do petróleo. Só que eu estou acelerando mais ainda a coisa, né? Então, esse debate que eu queria colocar. Por isso, quando o Pedro falou assim, eu não vou votar no Lula no primeiro turno, eu não voto no Lula nem a pau jacaré, porque não dá. Não posso votar nesse cara, entendeu? A esquerda tem que apresentar um nome, como o companheiro que veio aqui outro dia falou, Guajajara. Por que eu não posso apresentar a companheira Guajajara como um candidato a presidente do país? É isso que a gente tem que radicalizar. Quando eu penso em radicalização, aí eu concordo com a Mel, que eu acho que a gente não vai ter esse cavalo de pau de fazer uma revolução dentro desse tempo que o planeta precisa, né? Porque não adianta fazer a revolução desses 10 anos, né? Eu não vou fazer essa revolução, porque não adianta fazer revolução no Brasil, eu tenho que fazer revolução no mundo. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa radicalidade eu acho que é necessária. Obrigado, Mel, Mário. Eu acho que essa radicalidade é necessária, né? Da gente poder colocar isso. Então, aí eu vou colocando, gerar emprego, explorar mais petróleo, igual aconteceu aqui em Petrópolis. Vamos botar vans na rua, porque eu vou aumentar aí para a população, aí vou aumentar emprego. Cara, que discurso é esse que não está centralizado, né? Eu não sei o que você pensa, Luiz, mas assim, eu só estou trazendo um pouco das minhas reflexões aqui nesses momentos que a gente está vivendo. Daniel, eu acho o seguinte, eu acho que são 2 níveis muito distintos de discussão. Quer dizer, se nós formos discutir uma plataforma política presidencial de 2022, para ser radical, eu falaria, em primeiro lugar, nós temos que acabar com essa coisa da dívida pública, nós temos que nacionalizar os bancos, nós temos que... para começar, porque 50% do orçamento do Brasil não é que não tem dinheiro, é que 50% vai ser para pagar a dívida pública. Essa dívida pública tem que ser hiperauditada e, de qualquer maneira, alongada, se não é para micar completamente, alongar ela completamente. Então, para começo de conversa, falando de política econômica, é uma coisa. Daria para fazer milhões de coisas se você tem recursos para você fazer, então, um Estado que seja capaz de fornecer uma renda básica digna para toda a população que recebe abaixo de um certo nível de salário. Sabe quem que propõe isso, gente? É o Milton Friedman.
Não é o Lenin, é o Milton Friedman, o guru dos liberais nos Estados Unidos nos anos 70. Era a renda mínima básica para todo mundo. Quer dizer, é uma coisa que hoje as pessoas acham que isso aí significa que o cara é um anarquista, terrorista, etc, etc, mas na época que o mundo era mais civilizado, os liberais propunham isso, tá certo? Então, quer dizer, isso é o básico, isso é o elementar. Quer dizer, nós temos que dar para as pessoas, sei lá, um salário mínimo, 2 salários mínimos, não sei quanto que é, precisa definir. Todo mundo que recebe abaixo de um certo salário, certo? Eu não preciso, sou professor da universidade, eu recebo o suficiente para viver, eu não preciso de... Agora, o cara que recebe muito menos tem que receber isso, ele tem que receber isso. Então, essas coisas elementares que faziam parte da tradição social-democrata, nós estamos tão atrasados em relação a isso que a gente acha que isso já é um negócio utópico. É utópico, de fato, mas era o elementar 50 anos atrás. Então, a gente regrediu muito do ponto de vista da ambição política, tá certo? Isso é um nível. O outro nível é o nível de mudanças estruturais na relação do homem com a natureza. Aí você teria que fazer... Aí a coisa ainda é mais dura, no sentido que, bom, você tem que efetivamente estabelecer o seguinte, quer dizer, qual é o nível máximo de consumo energético e de materiais que a humanidade pode obter democraticamente, de maneira a que esse planeta continue habitável. Então, isso é um cálculo, você tem métricas para isso, você tem quantificação para isso, certo? Quer dizer, qual é a capacidade de regeneração das florestas, dá para você fazer esse cálculo. E se você chegar a esse cálculo, você percebe que é um nível muito mais baixo do que aquele. Existe uma coisa que foi feita muito claramente, quer dizer, qual é o consumo de emissões per capita de CO2? Você tem esse dado, é muito simples. A África está baixa, a África pode aumentar as suas emissões per capita de CO2, tá certo? Porque os Estados Unidos têm 20, a Austrália tem 20 vezes mais do que seria necessário. Agora, para isso você precisa ter um poder político, você tem que, claro... Mas eu acho que uma coisa que é importante nessa questão é o seguinte, o Brasil, gente, é um país extremamente conservador. Historicamente falando, nós somos um país conservador que avançou muito, em geral, em função de pressões externas. Então, quando a gente fala, não, as mudanças têm que ser globais, eu acho isso positivo, porque, no fundo, eu acho que a gente vai ser mais arrastado pelas mudanças globais do que vai ser condutor dessas mudanças, porque nós somos um país extremamente conservador, e não há razão para a gente estar surpreso com isso, tá certo? Um país que teve 350 anos ou mais de escravidão, um país que mais escravizou na história da humanidade, um país que trouxe 4 milhões de pessoas da África para cá. Quer dizer, é um país de um nível de monstruosidade social que seria muito surpreendente que o Brasil fosse um país dinâmico, progressista. Não, nós somos um país de escravocratas, de gente que possuía escravos, de gente que era escrava ou de gente que se beneficiava da escravidão. E era essa a divisora de água do país ao longo de 3/4 da sua história. Por que nós seríamos diferentes hoje? A gente mudou muito, a gente melhorou muito, mas grande parte do que a gente mudou foi por causa de pressões externas. É uma droga de país, pelo amor de Deus, é um horror de país. É um país realmente, se você comparar com países que não tiveram escravidão, pegar o Chile, por exemplo, peguem países da América Latina, não estou falando de países muito distantes. Você vê que o nível de exigência social, de dinamismo social desses países é muito maior que o nosso. Nós somos um pântano do ponto de vista social. Então, quando se fala que a coisa tem que ser global, eu gosto porque me dá mais esperança, porque daqui é difícil que saia alguma coisa no nível do necessário em termos da média global, certo? E se a gente consegue derrubar o Bolsonaro, gente, vamos lá, se a gente consegue derrubar o Bolsonaro e a gente coloca um cara, eu também não vou votar no Lula no primeiro turno, tá certo? Também não vou votar nele, ainda mais se tiver uma Sônia Guajajara como opção. Para mim é de olhos fechados, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o Lula hoje, talvez, em 2022, seja uma cabeça um pouco diferente do que ele era em 2004. Porque também o Lula vai mudar. Quer dizer, ninguém, até um cara como o Ciro Gomes, que é um desenvolvimentista duro e puro, ele, de vez em quando, ele põe lá no finalzinho da coisa dele, tem essa questão ambiental aí, precisa levar em conta. Até o Ciro tem que se ver obrigado, entendeu? A enfiar uma pílula de ambientalismo no discurso dele. Certo? Quer dizer, então eu acho que isso tem um lado positivo. Também não estou querendo dar uma de poliana, certo? Mas também acho que a gente tem que
tentar valorizar aquilo que tem de dinamismo na coisa. Eu acho que o PT hoje está melhor posicionado do que estava em 2004, vocês vão estar de acordo comigo em relação a isso. Pouco, insuficientíssimo, mas é diferente do que era... quer dizer, vamos e venhamos, vai, você está sendo gravado, eu não gosto de dizer isso, mas a cabeça da Dilma não era muito diferente da cabeça do Geisel, do ponto de vista energético. Do ponto de vista da democracia, outra coisa completamente diferente. Do ponto de vista da concepção de desenvolvimento do país, a cabeça do Geisel e a cabeça da Dilma eram muito próximas. Então, hoje nós temos uma diferença grande em relação... Nós percebemos hoje que nós precisamos de um novo modelo, de uma mudança sistêmica. Tá? Eu acho que isso está muito aquém daquilo que seria necessário, mas alguma coisa aconteceu. Sei lá... Senão a gente entra também numa depressão total. Obrigado, Luiz. Obrigado pelas falas aí. Antes do Pedro fazer o encerramento aqui da nossa aula de hoje, queria novamente agradecer muito, Luiz, muito mesmo. É sempre bom de estar podendo trocar, né? E assim, cada um que vem aqui trocar com a gente, mais a gente vai acumulando na nossa pedrinha. E a Mel lá, com a nossa redação do nosso manifesto, eu vejo que toda hora ela olha para uma tela, olha para outra, bota o dedinho lá cutucando. Muito bom, Mel, muito bom. Eu queria agradecer muito novamente, então, a sua presença aqui, nessa ajuda dessa construção. A gente está num processo de construção, sempre, né? Mas, assim, na nossa setorial, mais ainda, né? A gente está realmente num processo de entender, né, esse papel do ecossocialismo dentro do partido e também dentro da sociedade de uma forma mais contundente, né? Que a gente possa ter argumentos, né? Porque acho que esse que é a grande falha, às vezes, da esquerda, né? A gente fica muito no achismo, né? Eu acho. E contra dados, se o cara não acredita no planeta Terra plano, né? Contra dados não há muitos argumentos, né? Porque o cara, quando acredita no planeta plano, não tem argumento que chegue, né? Mas, de qualquer jeito, muito obrigado. E a segunda questão, antes do Pedro fazer o encerramento, eu queria fazer uma proposta para vocês. Quinta-feira a gente não tem formação. Eu queria ver se a gente poderia fazer às 8h30 de quinta-feira uma reunião nossa, para a gente se preparar para a plenária do dia 3 de abril. O que vocês acham? Não vai ter formação na quinta? Não. Não, quinta, lembra quando a gente discutiu a formação, eu disse que quinta-feira era quinta-feira santa. Eu quis descansar. Vou fazer só uma questão de ordem. O Pedro não pode encerrar para liberar o Luiz e a gente... Pode. Pode. Isso. Pode. Então, boa, Pedro. Então, vai lá. Até para liberar o Luiz mesmo. Luiz, e abrem as te câmeras, agradecer. por favor, para me tirar uma foto enquanto o Pedro... Liguem as câmeras aí para foto, gente. Luiz, te agradeço muito, muito. Mais uma vez, você tira um pouco da nossa escuridão, da nossa caverna que a gente vive, né? E por mais que a gente esteja na militância há muito tempo, sempre, você traz sempre uma novidade, é sempre algo que a gente bota no caderninho aqui. Eu sou o cara do caderninho ainda, então, quando eu estava anotando, e vai dormir pensando nos 10 anos. E aí te agradecer muito, muito mesmo. Assim, foi muito bom você aqui hoje. E é isso, não tem muito o que falar, não, porque eu fico impactado toda vez que você fala, então é fogo. Para mim, a minha cabeça ferve. Mais uma vez, uma noite de dormir, se bem que ontem eu dormi para caramba, por isso que alagou tudo aqui. O Pedro e todo mundo, eu que agradeço, evidentemente, tá certo? Vocês me convidarem toda semana, eu venho aqui toda semana. Opa! Porque, em soma, para mim é um prazer imenso e trocamos ideia e eu estou extremamente feliz de estar com vocês. Então, é isso aí. Vamos tocar o pau aqui. Eu estou também trabalhando aqui com o pessoal do PSOL aqui em São Paulo também. E é a esperança, gente. A esperança de que o PSOL hoje é a força mais
avançada, né, no espectro político do Brasil, e por mais que tenha as suas debilidades, que a gente sabe que tem, é por aí, né? Eu vejo que é por aí que a gente tem uma chance de avançar maior, né? Beleza? Luiz, Muito obrigado, então. já fica o convite aí para você falar para a gente um pouco sobre a questão alimentar, que é fantástico. Você falando então, sobre a questão alimentar, eu acho que é uma discussão importantíssima que a gente tem que travar aqui. E só para te dizer, Petrópolis é a cidade com maior produtores orgânicos do Brasil. Então, mas a gente tem um problema, porque o produtor de orgânico, eu trabalho com agroecologia, eu trabalho na frente parlamentar de agroecologia, trabalhava com 5, com a frente parlamentar de agroecologia, agora com a Mônica, com a frente de agroecologia. A maioria desses agricultores, de trabalhar com algo tão revolucionário, a maioria votou no Bolsonaro. E a gente precisa conquistar essa galera. A gente precisa conquistar, porque desses caras, eles são pequenos produtores. E eles têm muito medo da história do comunismo, que o comunismo vai tirar a terra deles e vai virar terra pública. E a gente precisa dizer que essa nova ideia de revolução que a gente tem, e que eu acredito, não vai tirar ninguém, ainda mais do pequeno produtor. A gente quer mais é que o pequeno produtor produza muita comida para ti. Claro. Entendeu? Quanto menos monocultura, melhor, pô. Exatamente. Então,